Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mapa Mental. E dessa vez vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Pois bem, essa é a Segunda Guerra Mundial, parte 1. Antes da guerra começar, as alianças já estavam rolando. A primeira delas foi feita entre Alemanha, Hitler e Mussolini, Itália. No ano de 1936, se formou então o eixo Roma-Berlim. Um pouco mais tarde, em 1939, o Japão também se une ao grupo. Agora temos o eixo Roma-Berlim-Tóquio. O que unia essas nações? O desejo de expansão territorial, que no caso dos alemães era chamado de busca pelo espaço vital. Ou seja, os alemães estavam de olho nos territórios das nações ditas inferiores para construir a grande nação alemã ou a grande nação ariana. Nesse momento, Hitler não estava nem aí para as sanções impostas pelo Tratado de Versalhes. Tratado este que impunha uma série de restrições à Alemanha, que tinha sido assinado ao final da Primeira Guerra e do qual Hitler era crítico ferrenho. Diante disso, sem medo das punições que poderiam acontecer, Hitler organiza seu exército e começa sua empreitada. Primeiro, domina sem maiores dificuldades a Áustria e depois parte para conquistar a região dos Sudetos, região de maioria alemã, mas que pertencia à Tchecoslováquia. Assim sendo, a Tchecoslováquia pede ajuda. Help, gente, Inglaterra, França, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Precisamos de ajuda para combater o avanço territorial da Alemanha. Ela está querendo tirar algo que é nosso. Diante do pedido de ajuda da Tchecoslováquia, Inglaterra e França vão se reunir com Hitler para tentar negociar. Vai rolar então a Conferência de Munique. A verdade é que as lembranças da Primeira Guerra Mundial ainda estavam frescas na mente de ingleses e franceses, e estes queriam, a todo custo, evitar uma nova guerra. Essa postura de investir na diplomacia e não no enfrentamento militar foi chamada de política do apaziguamento, e é nesse contexto que vai rolar a reunião com a Alemanha nazista. Sabendo que as grandes potências estavam dispostas a negociar ao invés de atacar, Hitler se aproveita e dita as normas do acordo. A questão é a seguinte: o que eu conquistei não devolvo, mas me comprometo a não mais continuar minha expansão. O que eu tenho já me basta. Podem confiar. Nesse cenário, na tentativa de conter os avanços territoriais da Alemanha e não causar uma nova guerra, ingleses e franceses aceitam as condições de Hitler e voltam para casa felizes. Disse, em tom de vitória, o primeiro-ministro inglês: conquistamos a paz para o nosso tempo. A verdade é que, de forma ingênua, eles acreditavam que, com o acordo firmado com Hitler, os perigos de uma nova guerra já não existiam mais. Mas nem todos pensavam assim. Winston Churchill, que na época vivia uma fase de político inglês desprestigiado, grita para quem quiser ouvir: fazer um acordo com Hitler é insano. Hitler não merece confiança. A postura da Inglaterra está completamente errada. Será que Churchill tinha razão? Quase um ano após a Conferência de Munique, Hitler vai fazer um acordo com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideradas por Joseph Stalin. Como assim, professor? Isso deve estar errado. No vídeo sobre o nazismo, foi dito que eles odiavam os comunistas socialistas. Como é que eles vão se unir? Pois é, coisas da política. Em uma aproximação mais do que improvável, Alemanha e Rússia prometem manter um clima de paz e ainda se tornam parceiros comerciais. E agora, qual será o próximo passo? Em setembro de 1939, Hitler decide invadir a Polônia. Fazendo uso de uma guerra inovadora, a chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, em um mês o território polonês foi dominado pelos nazistas. Lembra do acordo entre russos e alemães? Pois é. Nesse acordo existia uma cláusula secreta, onde os alemães e russos pactuaram a divisão do território polonês. Disse Stalin: Hitler, não se esqueça, meia Polônia é minha. A invasão da Polônia decretou o início da guerra. Agora, franceses e ingleses declararam guerra à Alemanha. Entretanto, contudo, porém e todavia, apesar da declaração de guerra, ingleses e franceses não tomaram nenhuma medida militar efetiva frente à invasão da Polônia. E isso fez com que surgisse um trocadilho infame sobre a posição dos aliados. Dispararam os críticos. Enquanto a Alemanha põe em prática sua Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, franceses e ingleses colocam em prática sua Sitzkrieg, algo como Guerra Sentada. Trocadilho maldoso esse, né? Mas o fato é que essa primeira fase da guerra ficou conhecida como sendo a Guerra de Mentira. Existe uma guerra formal, mas no campo de batalha, pouca coisa acontece. Quando os combates se tornam reais, os alemães tocam o terror. Do início da guerra, em 1939 até 1942, os alemães conquistaram inúmeros territórios, entre eles a França, sua grande inimiga na Primeira Guerra. Diante do sucesso nazista, Churchill, lembram dele? Aquele que diz que negociar com Hitler era loucura? Pois é, nesse momento da história, ele já era o primeiro-ministro da Inglaterra. Churchill, vendo sua pátria sendo ameaçada pela invasão nazista, conclama os ingleses a resistirem. Nós nunca nos renderemos, disse Churchill. E os norte-americanos? Estão sentindo falta deles? Pois é, assim como na Primeira Guerra, esses caras estão vendo as coisas pegarem fogo na Europa, mas não querem se envolver. Até somos simpáticos à causa dos ingleses e franceses, diziam os americanos, mas não vamos lutar. Podemos ajudar emprestando grana, vendendo armas, mas lutar, acho que ainda não é a hora. Voltando aos alemães e aos russos, lembram do acordo entre os dois? Pois é, foi por água abaixo. Em junho de 1941, Hitler decidiu invadir a Rússia. Como? Hitler vai invadir meu território?
Não creio, pensou Stalin, e era real. Hitler realmente quebrou o pacto com seu antigo aliado. Sendo assim, uma outra aliança improvável vai surgir. Agora é a hora da aliança entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Inglaterra. A Inglaterra também não era nem um pouco fã do socialismo, mas gostavam menos ainda das ideias nazistas. Pois bem, a invasão começou. Stalin conclamou o povo e o exército russo a enfrentarem o inimigo com toda a força. E não é que funcionou? A resistência civil russa retardou o avanço alemão e o famoso inverno russo chegou. Na sequência, vai rolar a grande batalha de Stalingrado, onde os russos, de forma heróica, vão impor a primeira derrota aos nazistas. Os historiadores dizem que essa batalha foi determinante para mudar os rumos da guerra. Se até aquele momento os alemães estavam se dando bem, agora o jogo virou. Após a vitória dos russos, os aliados é que vão começar a se dar bem, e os alemães serão obrigados a recuar. Mas, sobre essa nova fase da guerra, vamos falar no nosso próximo mapa mental. Pois bem, muito obrigado pela atenção das senhoras e senhores, espero que tenham compreendido. Valeu, fui!